Vamos à segunda parte da nossa conferência. E se deixar, a gente ouviria Jorge a noite toda, né? A gente tem um tempinho para dividir entre nós. E nós vamos continuar falando das trombetas. Eu parei ontem falando da quarta trombeta, amém? Nós entendemos que a primeira, segunda, terceira e quarta trombeta são eventos. Lembrando que Jorge ficou mais para a parte. Vou falar a parte boa, né, Jorge? Mas a parte que vão trazer mais esperança aqui, vai trazer mais um alerta, porque vai abordar um pouco sobre a grande tribulação e alguns significados que tem com respeito a algumas simbologias que existem no Apocalipse. Eu gostaria de reforçar novamente para os irmãos que, por mais que o Apocalipse é cheio de simbologia, os efeitos são literais, amém? Então você pode entender que besta não é besta, que dragão não é dragão e tal, mas os efeitos, eles são literais. Então isso é importante, né, Jack Davis? Isso é importante a gente entender sobre a questão do Apocalipse. Então essa conversa de que não significa isso, significa aquilo, o que pode significar, independente do significado, os efeitos, eles são literais, amém? Então, a quarta trombeta. Lembrando que aqui está falando dos selos, eu não sei se vocês lembram, são 7 selos, amém? São 7 selos. O sétimo selo, normalmente não tem juízo. O que vai desencadear no sétimo selo aqui? O que vai desencadear aqui? Olha, Manuel. As trombetas. Tá tudo interligado, amém, irmão? Se você for ver a questão dos selos, das trombetas, dos flagelos, das taças, você vai ver que é bem parecido os acontecimentos. É como se a revelação quisesse destacar dentro do que estava acontecendo um ponto daquilo que estava acontecendo, outro quisesse destacar outro, mas está tudo interligado. Então, nos selos, no sétimo selo aqui do Apocalipse, no sétimo ele vai desencadear 7 trombetas. E aqui, na quarta trombeta, o que vai desencadear? Quem lembra? Isso. Primeiro ai, segundo ai e terceiro ai. Essas três trombetas aqui, que nós falamos, ela está abordando o que Jorge até estava explicando. Ela está atingindo direto a terra, a criação, né? A terça parte está atingindo a terra. Então está atingindo os oceanos, está atingindo os rios com aquelas águas amargas ou águas poluídas. O quarto selo ainda escurece o sol e a lua. Amém? Que não dá só claridade. E aqui vai desencadear os 3 ais. E esses 3 ais, o que são os 3 ais? São o restante das trombetas. Amém? E qual o objetivo de falar desses 3 ais? Porque se aqui estava falando da criação, estava atingindo a criação, aqui está falando de atingir a humanidade. Ok? As trombetas. E aí nós vamos para a quinta trombeta. Apocalipse capítulo 9, verso 1 em diante, nós vamos falar da quinta trombeta. O quinto anjo, acompanha aí, por favor. Lembrando que eu fiquei nessa parte mais com o Apocalipse, amém? O livro do Apocalipse, e aqui em especial com respeito à grande tribulação. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caindo do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A primeira coisa que nós abordamos aqui, então, na quinta trombeta, é uma palavra abismo, que aqui vai demonstrar o quê? Demônios. Amém? Falando de abismo. Aí continua. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saía do poço, escureceu o sol e o ar. Também a fumaça saía, o que aí? Gafanhotos. E aí nós vamos ver a característica desses gafanhotos. Gafanhotos para a terra. E foi-lhe dado o poder como que tem os escorpiões. Esses gafanhotos têm um poder como os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra. Vamos lá? Não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a ave alguma. Tão somente a quem, hein, irmãos? Os homens. O que confirma o que nós estamos falando. As 4 trombetas estão atingindo a criação e a partir de agora atingindo os homens, a humanidade em si. Foi-lhe dado que causasse dano, que não causasse dano à erva, a qualquer parte verde, nem às aves alguma, tão somente aos homens que não têm o que aí? O selo de Deus sobre a fronte. Aqui nós vemos algo importante, porque da mesma forma que o anticristo ele vai trabalhar com uma marca, com o selo dele, aqui também haverá selados por Deus nesse momento, nessa grande tribulação. Lembrando que na grande tribulação haverá salvos, amém?
na grande tribulação haverá salvos. Foi-lhe dado que não matasse, sim, que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era tormento de escorpiões que fere alguém. Irmãos, vamos ao 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Se nós vamos resumir a quinta trombeta, a quinta trombeta, edita lá, viu, tô brincando. A quinta trombeta, se nós vamos resumir existe uma palavra-chave nessa quinta trombeta, vou falar devagar. O objetivo dessa trombeta é provocar o quê, irmãos? Tormento. Essa trombeta, ela tem o objetivo de provocar tormento. O aspecto do gafanhotos era semelhante a cavalos, e aqui é o aspecto da fúria desses demônios, né? Dessa ação demoníaca. Cavalos preparados para a peleja. E aqui tem outro significado que eu gostaria de falar aqui. Normalmente, irmãos, nos cursos teológicos, na escola de profetas, normalmente, é claro que, se falando de altar, a gente tem um princípio. Mas em uma sala de aula, a gente está aberto às ideias, amém? Existem alguns pontos, às vezes Jorge tem uma visão em algo e eu tenho em outra, e a gente sempre vai conviver isso perfeitamente e bem harmoniosamente. Então, você fala agora, David. Então, com respeito a algumas coisas, a gente pode até divergir de uma coisa a outra, mas se a gente consegue não divergir daquilo que é essencial, como diz, no que é essencial, a liberdade, a unidade. No que não é essencial, né? No que é essencial, a unidade. No que não é essencial, a liberdade. E em tudo o amor. Amém? Então, a base nós temos. Então, com respeito aqui é o aspecto dos gafanhotos. Então, 2 coisas eu queria abordar. Primeiro, é mostrar que esses gafanhotos, eles têm uma simbologia, ele dá a se entender que são demônios, porque está falando de poço, está falando de abismo, está falando de fumaça, e esses são provocadores de tormento. Pode falar disso. Quando os que vão ficar aqui, depois do arrebatamento, o Espírito Santo vai ser tirado da terra, né? Sim. Aí, e esses que vão ficar aqui, como é que eles vão se arrepender? O Espírito age igual o Velho Testamento, normalmente. Forma facultativa. Ele não vem para permanecer. Forma facultativa para agir. É claro que não há convencimento sem o Espírito Santo. Não há salvação sem o Espírito Santo. Então o Espírito volta a agir de forma facultativa, não de forma em permanecer entre nós, igual foi no dia de Pentecostes. Eles apostataram da fé. Alguns que apostataram da fé e que a Bíblia mostra que não haverá arrependimento, e outros que com a sua própria vida, né, tanto o povo de Israel como nações, se converterão. Amém? Até porque haverá o evangelho, né, apregoado. Vamos lá. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, com a sua cabeça havia como... Irmãos, eu gostaria só que vocês prestassem atenção que algo interessante, que eu quero deixar em aberto com os irmãos. É claro que, de acordo com todo o contexto aqui, o texto imediato, a gente vai entender que está falando de demônios, mas tem algo interessante para a gente observar sobre isso. Preparados para a peleja, que é a característica dos gafanhotos. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. E como é que era o barulho? O barulho das suas asas que faziam era como barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Amém? Então, na verdade, todos os demônios, eles são anjos caídos, né? São anjos caídos. Então, só que existe demônios que estão aprisionados no abismo, que nós chamamos de Tártaro. Existem demônios que estão lá presos e outros demônios que atuam em áreas, né? E que atuam nas regiões celestiais. Então, a pessoa que acha que o demônio está no inferno, não. Está nas regiões celestiais. São demônios. E também tem uma outra, né, Jorge? Tem uma outra polêmica com respeito a esse tipo de demônios que a gente não vai ter sobre agora, que são os nefilins. Mas existem demônios perigosíssimos que estão presos, tá? Só que aqui, eu queria... não quero bugar um pouco a mente dos irmãos, não. Mas, olha só. O barulho... cadê? Vamos lá. Couraças como couraças de ferro. O seu barulho era como as suas asas faziam, era como barulho de carros e de muitos cavalos, né? Aqui... dá-se a entender que parece que seja um helicóptero, né? Alguns entendem que essa visão, como João não sabia que era um helicóptero naquela época, alguns,
né? Eles falam, isso aqui pode ser parecido. Há controvérsias, né? Porque está abordando fumaça, abismo, né? E esses gafanhotos que sobem desse abismo está muito influenciado, que eu acredito, com demônios. Mas tem essa ideia de que seja helicópteros, porque o barulho, né, bem parecido, tinha coraça de ferro. Normalmente o helicóptero dá para você ver a cara de quem está pilotando. Então assim, João não sabia o que era e ele estava relatando daquilo que ele conhecia na época, né? Entendeu? Tinha uma cauda. Então assim, lembra que eu falei da regra do Apocalipse? Não importa a simbologia, os efeitos são literais. Se é demônio, se é helicóptero, o que for, o efeito é de tormento. Amém? O efeito é de tormento. E aqui aparecem dois nomes, irmãos, que comanda esse exército de gafanhotos, que é Abaddon e Apolion. Quem comanda esse exército? Abaddon e Apolion. Abaddon é hebraico, amém? E Apolion é grego, certo? E Apolion é grego. Ambos significa destruição. Destruidor. Amém? Sexta trombeta. Eu esqueci de dividir o quadro, porque se eu não dividir, eu bagunço todinho o quadro. Então tem que dividir. Foi mal, desculpa. Vou apagar esse lado aqui. Se eu não dividir, com uma coisa que eu quero... Aqui é a trombeta, aqui é abismo, né? Indicando demônios, e aqui é a palavra tormenta. Bem? Aqui Apolion significa destruição. Eu só vou apagar a destruição aqui. Ou destruidor. Se eu não fizer essa risca, eu uso o quadro só em um tema só. Estou ocupado. Então vamos lá. Aí toca a sexta trombeta. Lembrando, irmãos, que está falando aqui sobre uma estrela que caiu do céu. Normalmente, né, essa estrela é associada também a demônio. Vamos lá. Isaías capítulo 14, verso 12. Alguém leia para mim, por favor. Pode deixar. Isaías 14, verso 12. Eu vou só ler o 14. Eu vou ter que correr para nós. Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então ele está falando de Satanás. Então aqui, por isso que é bem reforçado que provavelmente esses gafanhotos, eles realmente podem ser demônios. Apesar que Jorge falou uma coisa que é interessante. Tanto a batalha do Armagedon ali, as batalhas que vai ter, é uma batalha tanto física como espiritual. Então por mais que tenha demônios, não quer dizer que não terá também seres humanos sendo usados por esses demônios, né? Então não tira também a possibilidade de demônios usarem essas tecnologias, usarem essas tecnologias pra gente, para que possa ocorrer, para que Deus possa permitir que o juízo venha vir. E aí nós vamos falar da sexta trombeta. Isso aí é um time meu, irmãos. Ora por ele, chama Charles. Precisa de libertação. Vamos falar da sexta trombeta. E aí nós vamos ver os versos 13 em diante. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram aonde aí, irmãos? Atados junto ao rio Eufrates. Bem? Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e ano. Aqui está mostrando como Deus, em seu juízo, ele é preciso, irmãos, né? Deus, em seu juízo, ele é preciso. Para que matasse a terça parte dos homens. Aqui está aludindo a uma guerra. O número dos seus exércitos de cavalaria era de 20 vezes 10 milhares. Qual a quantidade, então, aqui, mais ou menos? Aqui está falando de guerra, certo? E o número é de 200 milhões. Então você vai ver que não é qualquer guerra, né? E quem vai comandar essa guerra, irmãos? Demônios que serão soltos, estão presos no rio Eufrates. Esses demônios comandarão essa guerra. Aí continua dizendo assim: assim nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças cor de fogo e jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeça de leão,
e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Interessante que quando nós vamos falar sobre fumaça, fogo e enxofre, eu gostaria que alguém lesse para mim Gênesis capítulo 19, verso 24. Gênesis capítulo 19, verso 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Olha só, então Deus está aí punindo, né, uma parte da terra, que é a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, aqui mostra que esse acontecimento será algo bem maciço. E a Bíblia continua dizendo, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, tinha cabeça e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. O que vai acontecer aqui? Está acontecendo esse juízo de Deus e essa permissão, né, dessa grande batalha. E tudo isso, sabe aquele negócio da pessoa falar assim, não é aqui comigo mesmo? Ou seja, a pessoa fica deitada em berço esplêndido, né? Quando a gente viu pandemias, né, que estava bem longe, tinha pessoas que falavam assim, isso aqui até chegar em nós não é comigo, até que as coisas começam a acontecer. Tudo isso acontecendo, e nessa época ainda haverá homens que não vão se arrepender. Amém? Ainda haverá homens que não vão se arrepender. Com respeito à sexta trombeta, eu gostaria de ler com os irmãos capítulo 11, verso 3 em diante. Nessa sexta trombeta aparece duas testemunhas que eu gostaria de abordar com os irmãos aqui. Duas testemunhas. Capítulo 11, verso 3 de Apocalipse. Diz assim, darei as minhas 2 testemunhas que profetizam por 1260 dias. 1260 dias, quem é bom de matemática aqui dá quantos anos? 1260 dias vai dar quantos anos aproximadamente aqui? 3 anos e meio. 3 anos. Então essas 2 testemunhas que é de Deus, amém? Aqui está falando, são 2 oliveiras e 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar dano, sai fogo da sua boca. Devora os inimigos, sim. Se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. 2 características que tem essas 2 testemunhas, que alude a 2 personagens do Antigo Testamento. Quem são eles? Quem foi que transformou as águas em sangue? E quem fez a chuva parar por 3 anos e 6 meses? Elias. Aí nós vamos dizer que essas 2 testemunhas é Moisés e Elias? Que alguns falam, porque Elias ele foi arrebatado, né? Não sofreu a morte que nós temos. É claro que carne e sangue não entram em vida, mas ele não sofreu a morte que nós temos. E Moisés, o corpo dele foi escondido. E aparece Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Será que seriam Moisés e Elias? Né? Há pessoas que dizem que sim, há pessoas que dizem que não. Aparentemente, eu tenho dúvida com respeito a isso. Mas o importante de nós entendermos sobre essas 2 testemunhas, que independente de ser Moisés ou não, as 2 têm características deles. Eu vou sempre ser maçante, para que quando você ler o Apocalipse, você vai começar a entender melhor. Não importa a simbologia, os efeitos são literais. Não importa a simbologia, os efeitos são literais. Independente se é Moisés e Elias, nós entendemos que as características dessas 2 testemunhas, elas são características de 2 profetas do Velho Testamento. Amém? E que, por sinal, né, coincidência ou não, aparece conversando com Jesus. E ali está simbolizando a lei e os profetas, que era antigamente dividido, que era todo o Velho Testamento, apesar de ter a parte dos escritos, que é a divisão do Tanar. A sexta trombeta, na sexta trombeta, aí continua dizendo das 2 testemunhas. No verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho,
que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça, na grande cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Egito, que são apelidos, né, de Jerusalém, também onde o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, vou repetir, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres de suas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Olha o que vai acontecer quando essas duas testemunhas, irmãos. Lembrando de Elias, como é que era o apelido de Elias? Quem lembra? Não, o apelido de Elias. Perturbador de Israel. Tá aí o perturbador de Israel. Essas duas testemunhas, elas vão perturbar. E perturbar como? Porque Deus vai dar autoridade para elas com sinais. Tudo que elas falarem vai acontecer. E o que vai acontecer não é nada de bom. O que essas testemunhas vão profetizar são coisas ruins nessa época. Porque é uma época de juízo de Deus. E olha, quando elas morrerem, olha o que vai acontecer. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas aqui é que vem o desespero deles. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que viram o sobreveio o grande medo. As 2 testemunhas ouviram a grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: sobe para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. A Bíblia está falando, João está falando que essas 2 testemunhas, povo, tribo, língua e nação, vai ver. Olha só, não existia televisão naquela época, irmãos. Por isso que eu falo que a Bíblia é o livro mais antigo e o mais atualizado. Não existia televisão, filmar igual o Júlio está fazendo, não existia nessa época. Então, como era a possibilidade de povos, tribos, línguas e nações contemplar isso? Né? E todo mundo começar a dar presente, porque a mensagem iria rapidamente se propagar. Então, na época de hoje, nós entendemos que os noticiários da TV vão propagar e vão até filmar as 2 testemunhas. Morreram e vão fazer festa agora. Só que em 3 dias e meio, essas testemunhas, elas ressuscitam e sobem ao céu, e aí causando mais temor. Amém? Causando mais temor. Aí nós vamos falar sobre a 7ª trombeta. 7ª trombeta, vamos ler. 7ª trombeta está no verso 15. Lembrando, irmãos, sobre 3 anos e meio, há algo interessante para a gente frisar sobre essa questão. 3 anos e meio. Por quê? Naquela época já profetizaram que era 3 anos e meio, certo? Na época de hoje, qual é um período que o presidente tem, pelo menos na maioria dos países, qual é o período que o presidente tem para governar? 4 anos. Na verdade, 3 anos e meio. Porque os outros meses, eles não podem nem fazer obra, porque o resto do ano é o eleitoral. Já é para o próximo. Então, na lógica mesmo, os presidentes, eles governam 3 anos e meio, né? Então, você está vendo que desde tempo atrás, quando já criou isso, já era, na verdade, a questão dos últimos dias já estava começando desde a época de Cristo. Porque era a última semana, né? Onde Cristo, o ungido era morto, né? E restava apenas uma semana para esse cumprimento. Então, desde a época do Senhor Jesus, já é considerado ali o fim dos tempos, né? O próprio Cristo vindo já é profecia do final do fim dos tempos, o aparecimento do Messias. E nós vamos ler o verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostrarão-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para ser julgado os mortos, para se dar o galardão dos teus servos, os profetas e os santos, aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem toda a terra. Então, quando nós falamos da 7ª trombeta, é um juízo de Deus? Aparentemente não. Por quê? Isso aqui é a vinda
de Cristo. A 7ª trombeta, então, ela é a vinda de Cristo. E é bem relatado essa vinda, como Jorge falou, que ele guerreará por Israel, pelas nações. Eu gostaria que alguém abrisse para mim rapidamente Salmo 2. Salmo 2. Olha só, irmãos, esse salmo é maravilhoso, porque é o salmo messiânico, amém? O Salmo 2, ele é um salmo messiânico. E aí, você lembra que nós falamos de 3 ais? 3 ais? Aqui parece com ai a vinda de Jesus? Aparentemente não, mas tem. Apocalipse capítulo 19, acompanha comigo aí. Apocalipse capítulo 19, verso 11 em diante. Aqui é para você dar glória. Aqui é para você dar glória, irmão. Eu vou ler aqui com vocês. Apocalipse capítulo 19, verso 11 em diante. Olha só. Tá falando aqui, ó. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama o quê? Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com... O que está acontecendo aqui? Uma peleja, né? Peleja com justiça. Está aí vinculado, viu, Deus? Peleja com justiça. Então Jesus está vindo para pelejar. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue. Guarda isso. E o seu nome se chama Verbo de Deus, ou Palavra de Deus. E seguiam-no, o que aí, irmãos? Os exércitos. É mais de um exército. Aqui está falando de anjos. Sim ou não? Olha eu escrevendo anjos. Anjos. Santos. Sim ou não? Aqui está falando de um exército, não é só um exército. Seguiram os seus exércitos que há no céu, montados em quê? Cavalo branco, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. E aí entra a palavra de Davidson, porque essa vestimenta, essas vestes, ela simboliza justiça. Quem foi justificado por Cristo? Quem foi? Nós fomos justificados por Cristo. Seguindo o seu exército, cavalo com linho finíssimo e puro. Verso 15. Saia da sua boca uma espada afiada, para com elas ferir as nações. Ele mesmo regerá com cetro e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós entendemos com as suas vestes salpicadas de sangue, não é o seu sangue derramado na cruz. Vestes salpicadas de sangue é que Cristo está pelejando, significa que ele está pelejando. O vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. Tem no seu manto, na sua coxa, o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne, as carnes dos reis e as carnes dos comandantes, as carnes dos poderosos, as carnes dos cavalos e dos seus cavaleiros, carne de todos, quer livre, quer escravos, tanto pequeno como grandes. Agora, isso parece um ai? Agora aí parece. Porque, aparentemente, essa vinda de Cristo é gloriosa para nós, mas quem está na terra, aqui está falando de comandantes. Lembra que nós vamos falar que a cabeça, ela tem cabeças, ela tem diademas. Ele não vai governar sozinho. Ninguém consegue governar sozinho. Tem um comandante, mas comandantes, tudo vai o quê? Vai sentir o furor da ira de Deus. É aqui que nós entendemos sobre o dia do Senhor. Que esse dia será terrível para toda a terra. Para nós não, será um dia glorioso, mas para eles será um dia terrível. É quando nós comparamos o fogo, irmãos. Porque o fogo, tem gente que fala assim, não seria muito aqui sobre esse texto, mas eu gostaria de abordar rapidamente. Com respeito ao fogo, a pessoa fala assim, ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não, mas é com o Espírito, porque fogo está falando de juízo. Concordo que o fogo está falando de juízo, né? Mas esse fogo, que é juízo para aqueles que não servem a Deus, é purificação para nós. Então, por mais que nós entendemos, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, você está clamando igual os tradicionais mais pegam, né? Os presbiterianos. Não, porque está pedindo para batizar com fogo, vai vir um juiz de Deus. Se o fogo do Espírito vier sobre a sua vida, não é para te queimar, lembra da sarça? O fogo é para purificar, né? Ele vai te lapidando. E o poder de Deus, ele te torna com características bem peculiares do céu, né? Ele vai te lapidando. Só que esse fogo que é purificador para nós é juízo para quem não teme. Aí nós abordamos algo importante. As mesmas águas do Mar Vermelho que foram livramento para Israel, foi punição para quem?
ao mesmo fogo, e aqui falando de fogo, que foi livramento para Ananias, Misael e Azarias, os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego, foram punição para quem? Os soldados que só de chegar perto já tinham sido mortos. Os mesmos leões que foram livramentos para quem? Foi juízo para quem? Então, nós temos que entender que o Senhor Deus, por mais que para nós essa vinda é gloriosa, é maravilhosa. Lembra que o livrinho, ele tem um gosto de doçura, mas no estômago ele é amargo? Ou seja, a Bíblia, ela contém esperança, porque João, ele no capítulo 10 de Apocalipse, no verso 10, ele é ordenado a comer esse livro. Como o profeta Ezequiel também, né? E na boca era doce, mas no estômago era amargo. Ou seja, essas profecias, que ao mesmo tempo ela nos dá uma esperança, ela é envolvida com sofrimento e dor, porque está trazendo juízo. Amém? Então, a sétima trombeta, então, aparentemente, que não parece ser um ai na nossa visão, mas que não para a igreja, né? Mas para aqueles que ficaram na terra e que vieram contra Israel. Amém, povo de Deus? Encerrando as 7 trombetas, eu não posso deixar de falar das bestas que o Apocalipse mostra. Falou antes, né, Deus? É que os sentidos são diferentes, né? É que a besta aqui, que João viu, é realmente um animal, né? Uma fera. Não é a besta que é questão de não pensar. Mas, de qualquer forma, não é legal, né? Claro. Na ética, na postura, a gente não pode ficar expressando essas coisas, não. E aí nós vamos abordar o capítulo 13. O capítulo 13 de Apocalipse. Amém, irmãos? Capítulo 13 de Apocalipse. 13. Verso 1. Vir emergir do mar. Aqui já vamos parar um pouco. Mar. Aqui na simbologia, não é o mar que Jorge está falando não, tá? Aqui é povos. Nações. Amém? Então, essa besta, ela governa sobre os povos. Amém? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Então, aqui é o anticristo. Ele não está trabalhando só. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão poder, e o seu trono e grande autoridade. Irmãos, olha só. A primeira besta, então, ela é o anticristo. Ok? Ela é o anticristo. Qual que é a característica? Qual que é a característica do anticristo? Aí está falando de leopardo? Sim? Aí está falando de urso? Aí está falando de leão. Características desses reinos, que eu não vou ler, mas está em Daniel, está falando de Babilônia, está falando dos medos persas, e aqui está falando dos gregos. Ou seja, esses reinos mais poderosos, lembra da estátua, onde vem uma pedra e aniquila todos esses reinos? Qual vai ser a característica do governo desse anticristo? A primeira besta, ela é o anticristo. E qual vai ser a característica? A característica vai ser como característica, igual Nabucodonosor, que governou sobre a Babilônia. O estilo de reino, né, imperialista da Babilônia, do estilo dos persas e dos gregos. É o estilo desse anticristo. E aí continua dizendo: então vi a sua cabeça como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Olha só, um dos grandes feitos que vai ocorrer com a besta e aqui o anticristo é ser ferido e depois ser curado. Agora você imagina só, um comandante, alguém que está governando o mundo, cheio de poder, cheio de autoridade, talvez pessoas concordando ou não, vai ter que se submeter a ele, já se mostrando alguém bem poderoso, e agora ele sendo ferido e depois sendo curado automaticamente. As nações vão se dobrar realmente. Como a pessoa agora, realmente ninguém mata, ninguém fala, porque
fere e esse líder, ele parece que fica mais forte. E adorarão o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? É o que todo mundo falará. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E autoridade para agir 42 meses. 42 meses dá que tempo aqui, irmãos? 42 meses. Dá que tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Só que Jorge abordou algo interessante que até que simbolizando o casamento judeu. O período da última semana não são 7 anos? Não são 7 anos? A ação do anticristo, então, nós entendemos que ele firma uma aliança. Amém? Ele vai firmar uma aliança nos primeiros 3 anos e meio. Nos outros 3 anos e meio, ele quebra esse pacto. Ele quebra esse pacto. Abre para mim aí, Daniel, capítulo 9, verso 27. E alguém lembra, por favor. Daniel, capítulo 9, verso 27. Ele fará firme a aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações de não afumador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Queridos, olha só. Então, na metade aí da semana que não está falando, ele quebra esse pacto. Um dos grandes, por isso que a pessoa já está achando que Trump já é o anticristo, né? Porque ele está louco por transmitir a paz, mas a paz que ele transmite é aquela paz forçada. Aí você fala assim: pastor, você acredita que ele é o anticristo ou não? Se fosse, nós teríamos algum problema com respeito às profecias. Mas que ele está sendo uma peça fundamental como preparação do palco para que o anticristo, talvez de verdade, possa se manifestar, sim, isso sim. E aí terá moeda unificada, governo único, e aí que pega a segunda parte que nós vamos falar, que é a segunda besta. Ele domina sobre a parte econômica e um governo. Quem aqui já assistiu o filme O Livro de Eli? Quem já assistiu aqui? Levanta a mão assim. Vocês observaram que lá naquele filme está acontecendo, o filme ele tem um cenário de caos, não é isso? O filme está com um cenário de caos. E o filme passa um enredo por causa de quê? Quem assistiu? Por causa da Bíblia. E a Bíblia está em braille, né? Está em braille. Ou seja, somente o que é cego, né, que é mudo, conseguiria ali tocar e ler aquilo ali. E depois aquele governante que queria comandar, ele só conseguiria, ele fala, né, no filme, que ele só conseguiria comandar com aquele livro. O anticristo, para ele governar, ele precisa de um poder político de guerra? Sim, ele vai vir com esse poder militar, muito forte, muito grande. Mas ele também precisa da religião. Todo governo, para governar, ele precisa de política e precisa de religião. E há quem diga que as pessoas falam que não se discute, né? Mas o governo precisa de política e religião. Aí surge a segunda besta. Quem é a segunda besta? Quem é a segunda besta? O falso leão, né? O falso profeta. Aí nós vamos ver a característica desse falso profeta. Aqui, meu Deus do céu. Pra gente acompanhar aqui. Vamos lá. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Uma emerge do mar, simbolizando povos. Outra da terra, região específica. Se Roma vai estar envolvido aqui, não tenho sombra de dúvida. Tá? Surge da terra. Vamos lá. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Olha a característica. Parecia cordeiro, mas falava como que? Dragão. Então, aparente de ser um religioso, né? O ecumenismo vai reinar nessa época. O que é o ecumenismo? A religião unificada. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. E por que o anticristo vai precisar desse falso profeta? Porque essa besta, ela vai querer ser adorada. E por que ela vai querer ser adorada? Porque ela é o anticristo. Amém? Cuja ferida mortal foi curada. Aqui já está falando, né? Que essa questão da besta ser curada tem toda a ação do falso profeta, né? Toda a ação do falso profeta nesse momento. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Agora, é por isso que todo mundo vai dar muita credibilidade a esse falso profeta. Por quê? Verso 14.
seduz os habitantes da terra por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida, a espada, sobreviveu. Como é que começa a adoração, irmãos, do anticristo aqui? É quando, ele é ferido de uma ferida mortal com a ação do falso profeta, o anticristo. Ele vai ser curado, esse líder, ele vai ser curado, e depois de ser curado, as pessoas vão olhar para ele, mas quem pode pelejar contra essa besta? Quem pode pelejar com esse líder? O que vai acontecer? Lembra que o que aconteceu em Babilônia? Que Misael, Ananias e Azarias foram lançados na fornalha. Por quê? Porque não quis prostrar diante de uma imagem. Aí nós vamos ver se é qualquer imagem aqui. Aí eles foram lançados na fornalha. Olha as características. A característica do governo do anticristo é a mesma característica desses reinos antigos. Então ele cria uma imagem. Depois disso, vai criar uma imagem, Vai criar uma imagem aqui do anticristo. Ali vai criar uma imagem, o falso profeta. Vamos lá. Continuando o verso 14 aí. Sobre a terra que faça uma imagem, a besta, aquela que a ferida, a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar o que aí, irmãos? Quem está acompanhando comigo? Verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, vamos lá? Não só a imagem falasse, mas o que mais? Mas que fizesse morrer todos que falassem. Isso, quantos não adorassem. Olha para você, a imagem da besta. Irmãos, presta atenção. Aqui a imagem de Nabucodonosor, ela falava? Não falava. É uma característica do reino, do governo do anticristo. Aí o falso profeta vai fazer isso tudo para criar essa imagem. Todo mundo vai começar a adorar essa imagem. Esse falso profeta, que ele vai ter essa autoridade para isso, ele foi dado, ele deu a essa imagem fôlego. Então essa imagem que foi feita, ela começa a falar. Ela começa a falar. E além de começar a falar, aparentemente, essa imagem ela está punindo. Há uma punição. Há uma punição. Não só, olha só, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos que não adorassem a besta. Peraí, eu vou criar uma imagem e essa imagem vai começar a falar? Então, será que aqui nós temos uma alusão a robôs? Ou hologramas? Aqui, vocês acham que o anticristo vai usar a inteligência artificial? Aí, é o contrário, né, Davi? É assim mesmo, não? É IAR, Né, AI? Gabriel também não ajuda? Vocês acham, então, irmãos, que o anticristo, ele vai usar a inteligência artificial? Então, aquela ficção científica, Lívia, que a gente vê nos filmes, tem esqueci o nome do filme. Eu esqueci o nome da atora também, agora não vai adiantar nem eu falar do filme. Mas se Davi lembrar, nós assistimos lá em casa. Ela entra num robô, numa época antiga, onde que um robô que eles haviam criado, eles perdem o domínio desse robô. E o robô começa a governar. Ok? Então, olha para você ver como é que o trem é interessante. Então, o anticristo, nessa época, é claro que ele vai usar os seus meios. E uma das coisas que nós entendemos é a IA, irmãos. A IA, ela vai ser usada nessa época. Então, nós entendemos uma imagem criada, E hoje existem robôs que são, Tem uma entrevista, eu já vou encerrar agora. Que ele fala, que ele dá uma risada, aquele crente que entende muito de geopolítica, o Daniel Lopes, eu ouço ele de vez em quando, inclusive ele reforça essa ideia, Ele fala o seguinte, que o Elon Musk, ele dá uma entrevista falando, não, a inteligência artificial vai governar, a inteligência artificial, ela vai governar o mundo, os robôs vão governar o mundo. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês, a inteligência artificial é um demônio que você não pode controlar. Ele falou isso. Aí o repórter conversando com ele, você sabe que Mênfis, algumas cidades dos Estados Unidos tem o mesmo nome das cidades do Egito, E Mênfis era uma cidade do Egito. E ele fala, não, e ele dá uma risada bem esquisita, E ele fala, não, o nosso Deus está vindo de Mênfis. E sabe aonde que está a maior fábrica de robôs e de inteligência artificial? Em Mênfis. Se é de lá ou não, nós entendemos, irmãos, que o anticristo,
ele vai usar sim a inteligência artificial. Amém? Ele vai usar sim a inteligência artificial. Então, o que nós compreendemos sobre essa questão do falso profeta e do anticristo, as duas bestas, elas vão trabalhar juntos. Amém? Esses dois líderes, eles vão trabalhar juntos. Se é ou não, lembra? Não sabemos. Mas que o palco está preparando, se ele não é, ou é um sucessor, ou é o filho dele, não sabemos. Mas quando se manifestar, a nossa esperança não estará aqui. A nossa esperança estará em estar com Cristo, na reunião com Ele. Amém? Na reunião com Ele. Onde no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Na reunião do encontro com Ele. Amém? Jorge abordou algo importante. Não confunda reunião com Cristo com volta de Cristo. Ele não vai vir para todo olho ver. Aqui só a igreja encontra com Ele nas nuvens, nos ares. Né? Na volta dele não. Ele vem à terra para pelejar ter o seu povo. Amém? Rapidamente, não vai dar tempo, mas eu gostaria só de abordar rapidamente sobre o estado eterno. Jorge começou a falar sobre... Nossa, mas eu faço assim, todo olho verá, tudo ali vai confessar, Está faltando a volta de Cristo. Então, mas aí, quando ele faz lançamento, agora quer contar. É porque nós não precisamos nem confessar, nós já confessamos antes. É que, na verdade, quando todo olho verá, aí é a volta dele. É a volta dele nessa peleja, na grande batalha. Antes do milênio, pouco antes do milênio. Porque quando ele voltar e ele pelejar, ele já institui o seu governo. A partir daí, já começa o milênio. Mas o lugar já vai estar com ele. A gente já vai estar com Cristo. A gente vai governar com Cristo, na verdade. A gente vai governar com o Senhor. Irmãos, agora como vai ser? Jorge abordou algo interessante sobre o milênio aí. Alguém frustra o plano de Deus? Você acha que o diabo conseguiu frustrar o plano de Deus lá no Éden? Não, irmão. O Senhor, ele vai ter que restaurar, mas frustrar o plano dele não. Então, volta tudo. É claro que nós entendemos, eu e o Jorge até conversamos sobre isso, né, Jorge? Nós entendemos que uma parte desse estado eterno, ele começa no milênio, sobre a atuação de Cristo, como se fosse uma preparação. Só que ele só conclui depois do milênio. Por que depois do milênio? Porque Jorge abordou algo que ele não pôde falar, que foi o trono branco. E o que é o trono branco? É o julgamento de todos os povos, onde eles serão ressuscitados, a segunda ressurreição. Lembra? Bem-aventurados os que fazem parte da primeira e não da segunda. Aí, esses da segunda são ressuscitados para quê? Para serem julgados. Depois do julgamento, haverá o quê, então? Aí concluído o estado eterno. Por quê? Porque nós vamos entender que as características do estado eterno começam o quê? Em uma nova criação, ausência de pecado, aqui ainda não conclui no milênio. Por isso que não é ainda completamente o estado eterno, porque no milênio pessoas vão pecar? Sim, gente, né? Pois Satanás ainda vai seduzir, ele vai ser solto depois do milênio, né? Ele vai seduzir as nações? Sim. O fim do sofrimento, no milênio ainda vai haver sofrimento? Claro, vai haver peleja, né? Gog e Magog. E o interessante, que no verso 21, no capítulo 21, do verso 4, diz assim, ó: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, para que o estado eterno possa ser concluído, a morte tem que acabar. Amém? Rapidinho, gente. É Júlia com Jorge e Marta comigo. É agora. Agora. Jorge tomou meu tempo, eu só um pouquinho. Eu vou encerrar agora, mas é agora mesmo. Não existirá morte. Por quê? 1 Coríntios, para mim aí, Jorge. Jorge vai. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. Leia para mim, por favor. E aí, ó, tô fechando a Bíblia, viu, amor? Aqui, ó, tô fechando a Bíblia. No capítulo 21, sobre o estado eterno, novo céus e nova terra. Eu não li todo, porque senão nós não ia dar tempo. Mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. Só acompanha comigo aí, só para você ver. Capítulo 15, verso 26. Ora, o último será destruído é a morte. Qual é o último inimigo que vai ser destruído? No milênio, então, não durante, né? Após o milênio, haverá morte? Claro que sim, gente, pois as nações se rebelará contra Cristo, né? Então o que vai acontecer? Depois haverá o trono branco. A partir daí, que todo mundo que foi julgado, daqueles que rebelaram e daqueles que desde dos patriarcas rejeitaram a fé e o sacrifício, vão ser julgados. Depois desse julgamento, festa para toda a eternidade. Não mais morte, não mais sofrimento, não mais dor, estado eterno.
Amém? E Deus habitando com o seu povo. Existe alguma alusão? Lembra daquela parte onde que as nações vinham e comerão do fruto da árvore da vida? Lembra da árvore da vida? Onde comerão e viverão eternamente. Então essa árvore entra nessa história das nações, provará para viver eternamente. E aí é o caso, né? Porque a questão de que os mortos, eles só são, a segunda morte, ou a segunda ressurreição, só serão ressuscitados só depois do milênio, que é o trono branco. Entendeu? Que é o julgamento e o fim de todas as coisas. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, muito obrigado. Amém? Muito obrigado pelos irmãos terem nos apoiado nessa conferência escatológica. Foi a primeira, haverá outras, amém, Jorge? Nós vamos organizar questão de tempo e matéria.